Olá, eu sou o Felipe e acredite, com apenas 11 anos de idade, eu já li toda a Bíblia 3 vezes. Na minha casa, todos os dias temos o hábito de estudar a Palavra de Deus. Para você que está iniciando essa jornada, o seu maior desafio será o de ouvir a voz de Deus através do ano bíblico. Você sabia que a união sexual significa unidade e total conhecimento da outra pessoa? A relação sexual é o mais íntimo dos atos e sela um relacionamento social, físico e espiritual. É por isso que Deus reservou a relação sexual exclusivamente para o casamento. O nascimento de Caim gerou em Adão e Eva alegria e conforto. Seus corações expectantes pelo cumprimento da promessa da redenção ficaram sobremodo radiantes. Ao olhar para seu primogênito, Adão via a possibilidade de logo retornar ao lar original. Com a chegada de Abel, a expectativa dobrou e de uma forma que não podemos alcançar. Ele e seu irmão cresciam sob a dedicada orientação e profundo amor de seus pais. Contudo, nem tudo mais eram flores. Assim como os cardos e espinhos cresciam por entre a vegetação, sentimentos ruins começaram a brotar no coração de Caim. O discurso de seu pai sobre os resultados da queda e o plano de Deus para salvá-los eram coisas as quais não compreendia. Ao avistar ao longe os querubins e a espada flamejante a guardar o Éden, pensava ser capaz de mostrar a Deus que ele merecia morar ali. Caim sabia do engano e da entrada do pecado, bem como da promessa de um Salvador que lhes devolveria o direito de voltar a habitar no lugar para o qual foram criados. Mas parece que nada os convencia de que Deus poderia ter sido menos duro com o erro de seus pais, que ele não tinha culpa de estar ali entre espinhos, quando poderia estar desfrutando das maravilhas do Éden. Não permitiu que o seu coração fosse alimentado pela esperança da promessa de libertação dada por Deus, mas o endureceu com pensamentos egoístas e permitiu que Satanás dominasse as suas atitudes a tal ponto, que se negou a sacrificar um cordeirinho no altar do Senhor, mas não mediu esforços para golpear seu próprio irmão até a morte. Este é o livro da genealogia de Adão, Gênesis 5, verso 1. Porém, a Bíblia incide maior brilho sobre a vida do sétimo descendente, Enoque. Sua biografia foi resumida em apenas 4 versículos, porém foi tomado para Deus como as primícias dos justos vivos que hão de ser transladados ao céu no grande dia do Senhor. A Bíblia declara: andou Enoque com Deus, Gênesis 5, versos 24. Nada lhe era mais precioso do que a constante companhia do Criador. Talvez, mais do que ninguém, Enoque tenha vivido na terra como se já habitasse no céu. De Adão a Noé foram gravados os oráculos de Deus à humanidade. E a cada primogênito uma nova ordem era estabelecida, mas um passo era dado na direção da vitória final. Analisemos cada nome desta genealogia considerando seus significados. Adão, homem ou ser humano. Sete, determinado ou definido. Enos, mortal ou homem. Cainã, pena, aflição ou adquirido possuidor. Maalalel, santo Deus ou louvor a Deus. Jared, descerá ou descendente. Enoque, ensino ou consagrado dedicado. Matusalém, sua morte estará ou homem da lança, o que indica juízo. Lameque, sem esperança, pobre ou poderoso. Noé, descanso, vida longa. Com base nesses significados, podemos aprender que a Bíblia não é apenas um compêndio de livros. Ela é o perfeito e harmonioso conjunto de palavras, números, símbolos e profecias que apontam sempre para o plano da redenção. As primeiras gerações se foram, novas gerações surgiram e a beleza inicial foi se dissipando. A geração antediluviana chegou ao limite da impiedade. O povo era tão perverso que, se Deus não tomasse uma providência, certamente não existiríamos. Mas ele chamou um servo para construir uma saída para o que
humanamente seria impossível de se resolver. A corrupção do gênero humano havia se multiplicado a ponto do Senhor ter se entristecido de ter criado o homem. Não confundam o arrependimento humano com o divino. Deus, portanto, lamentou profundamente o que viu. Gênesis 6, verso 5. Porém, num cenário de grande escuridão, ele enxergou luz. Um homem decidiu andar na contramão de sua geração. Noé achou graça diante do Senhor. Gênesis 6, verso 8. Moisés, inspirado por Deus, deixou escrito nas Escrituras a biografia de Noé em apenas uma sentença. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gênesis 6, verso 9. Em Mateus, capítulo 2, já havia passado cerca de 400 anos após a última profecia messiânica. Um longo período de silêncio foi então rompido por 3 magos do Oriente, Mateus 2, verso 1, que de repente fazem a perturbadora pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Mateus 2, verso 2. Pergunta esta que alarmou não somente o ímpio rei Herodes, mas toda Jerusalém. Mateus 2, verso 3. Imediatamente foram convocados todos os principais sacerdotes e escribas do povo, para dele saber onde o Cristo deveria nascer. Mateus 2, verso 4. De pronto vem a resposta: em Belém da Judeia. Mateus 2, verso 5. Como escreveu o profeta Miqueias, Mateus 2, verso 6. Herodes, perdeu seu trono, reúne os magos em secreto e persuade a informar-lhe onde estava Jesus para poder ir adorá-lo, quando na verdade a sua intenção era matar aquele que pensou-lhe ser uma ameaça. Espero que esteja gostando da jornada do Ano Bíblico 2025. Não desanime, persevere e desenvolva o hábito diário de estudar a Palavra de Deus. Que Deus te abençoe!